Por que o regime não quer o PL da anistia e o regime quer o PL da dosimetria? Já pararam para se perguntar? Qual é o problema da anistia e dosimetria? Porque tem gente que fala assim, Chiquini, o PL da dosimetria não vai colocar os presos políticos em liberdade também? O PL da dosimetria não vai colocar os presos políticos em liberdade? Eu não sei. Primeiro, eu não sei porque a gente não viu o texto, né? O Paulinho da Força, esse sindicalista, esquerdista, condenado por corrupção e absolvido no STF, ele não mostra o texto do PL da dosimetria. Então, eu não sei o que vem desse PL da dosimetria. Mas o raciocínio não está aqui. O regime não está preocupado em colocar presos políticos em liberdade. O regime não está preocupado em colocar o Bolsonaro, os militares, em liberdade. O regime não está preocupado com isso. Embora o PL da dosimetria possa até colocar os presos políticos em liberdade, por exemplo, os presos que já estão presos há 2 anos, o buchicho é que o texto do Paulinho da Força coloca essa gente já em liberdade. Coloca já esses inocentes, esses perseguidos políticos, esses presos políticos, em liberdade. Tá? Mas por que eles não querem anistia? Porque o PL da dosimetria, embora coloque pessoas em liberdade, ele mantém a ineligibilidade dessas pessoas. É aí que tá. Porque o PL da dosimetria ele vai mexer na pena. Mexendo na pena, pode até colocar pessoas em liberdade. Só que essas pessoas continuam condenadas. E um dos efeitos da condenação é a ineligibilidade. Então, o que o regime quer, primeiro, é que essas pessoas não estejam na urna. Então, o PL da dosimetria, ainda que solte o presidente Bolsonaro daqui 1, 2 anos, ainda que solte agora muitos presos políticos, todos continuam inelegíveis. Então, você não tem Bolsonaro na urna para sempre. Então, a ideia do PL da anistia é ruim para esse sistema porque a anistia, diferente do PL da dosimetria, é a extinção da punibilidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Vamos para o Código Penal. Artigo 107 do Código Penal. Extingue a punibilidade. A anistia. A anistia extingue a punibilidade. O que é a extinção da punibilidade? A extinção da punibilidade é o fim dos efeitos penais. Então, a extinção da punibilidade é fim dos efeitos penais. Ué, sendo o fim dos efeitos penais, significa que a inelegibilidade, que é um efeito penal, também acaba. A anistia retorna os poderes políticos. Quem é anistiado volta a ser elegível. Por isso que você tem Lula, Dilma, Zé Dirceu, tudo aí, que foram anistiados. A anistia é a extinção da punibilidade, é o fim de todos os efeitos penais. Então é a retomada dos poderes políticos. Então, se você anistiar os presos políticos de 8 de janeiro, você dá a eles todos o direito de ir para a urna. Imagine só na cabeça do regime esse monte de preso político. A Débora do Batom, eleita. A Débora do Batom está eleita, se ela for anistiada. Então é isso que eles não querem. Aí o PL da dosimetria, todo mundo continua condenado. O PL da dosimetria não mexe na condenação. Todo mundo continua condenado, só mexe na pena, podendo essas pessoas vir a ter liberdade, mas continuam sem poderes políticos e inelegíveis. Consegue entender por que o Hugo Mota e o Paulinho da Força estão sofrendo pressão para não ter o PL da anistia, embora a Câmara já tenha 311 votos pelo PL da anistia? É porque o regime não quer a direita na urna. É óbvio. É disso que se trata. Só que agora, eu pergunto, quem é que está governando o Brasil? É o povo ou é um poder não eleito? É um poder não eleito. Nós não somos efetivamente um Estado de Direito. Então eu digo, a pauta de 2026 será anistia, impeachment, são várias as pautas. Mas tudo isso é espécie do gênero retomada do poder popular. Retomada do poder popular, que tem reforma do sistema de justiça, anistia, impeachment. É a minha pauta.
É a minha pauta para 2026. É a minha missão de vida. A pauta principal que eu vou levantar, a bandeira que eu levanto em 2026, será exatamente essa: a retomada do poder popular. É o exercício do poder novamente, para que voltemos a ser um Estado de direito. A única forma de voltarmos a ser uma democracia, um Estado democrático de direito, é que o povo volte a exercer o poder. A forma do povo exercer o poder é que as leis criadas pelo povo sejam devidamente respeitadas e aplicadas. Hoje, o formato que aí está é a Suprema Corte falando: se passar anistia, nós vamos declarar inconstitucional. Como que eles podem falar que vão declarar inconstitucional a anistia se não tem nem texto? Porque você não pode declarar inconstitucional um conceito. Você falar, eu, STF, vou declarar a inconstitucionalidade da anistia. Então você está declarando a inconstitucionalidade de um conceito, de um instituto. O Instituto Anistia não é inconstitucional. Ele está previsto na Constituição. O Instituto Anistia, ele é constitucional. Então, você falar que vai declarar anistia inconstitucional antes de ter um texto, você está declarando a inconstitucionalidade do Instituto. Porque quando o STF ele faz um exame de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, ele está analisando o texto. Tanto que a inconstitucionalidade do texto pode ser parcial. Por exemplo, lei dos crimes hediondos. Né? Lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos, no seu nascedouro, ela proíbe a progressão de regime. O STF declarou esse dispositivo inconstitucional do texto, e não toda a lei dos crimes hediondos. Então você precisa ter um texto para que se discuta a constitucionalidade ou não. Por quê? Porque a lei, o que é inconstitucionalidade? A Constituição é a nossa lei maior. Da onde que vem esse termo inconstitucionalidade? A Constituição é a lei maior. O povo constituiu o Estado por meio da Constituição. Então, tudo está abaixo da Constituição, porque tudo está abaixo do poder do povo. Poder judiciário, poder executivo, instituições, tudo está abaixo da Constituição. Uma lei, ela é infraconstitucional e ela merece respeito à Constituição. Quando uma lei, ela desrespeita a Constituição, ela é inconstitucional. O Instituto Anistia está na Constituição, então eu não posso declarar a anistia inconstitucional, porque senão estarei declarando um instituto constitucional inconstitucional. Agora temos que ver o texto. O texto pode ser inconstitucional se ele, em alguma medida, desrespeitar a Constituição. Então, hoje você ter um STF falando, se vocês aprovarem a anistia, nós vamos declarar inconstitucionalidade. Veja, isso é um golpe. Isso é o STF esvaziando o poder popular. É o STF dizendo, o poder não é do povo. A anistia, quem concede ou não a anistia é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o poder legislativo. O que é o poder legislativo nessa estrutura constitucional? O poder legislativo é o povo. É o povo representado. Né? Então, o povo escolheu a anistia. Se o STF, que é um poder criado para aplicar as leis criadas pelo povo, diz que não vai aplicar a anistia, o STF está falando, desconsidero a lei criada pelo povo. O nome disso é Estado de exceção, Tribunal de exceção. Você desconsidera as leis criadas pelo povo. A anistia é uma lei. Se o povo anistiar, se o povo criar anistia, significa que o povo editou uma lei. O STF não vai aplicar essa lei? O STF vai falar, não, o poder popular não existe mais. É esvaziar o poder popular. Então a pauta de 2026 é, cada um no seu quadrado. O poder executivo e o poder judiciário aplicam as leis. Se o povo quer anistia, o poder judiciário tem que aplicar a anistia, porque é uma lei. E cabe ao poder judiciário aplicar a lei. Gifra, mas eles podem discutir a constitucionalidade do texto? Pode. Discutir a constitucionalidade do texto? Pode. Tá? Isso está previsto na Constituição. Agora, discutir a constitucionalidade do Instituto, como eles estão fazendo? Não. O próprio impeachment. O impeachment também é retomada do poder por meio do Senado.
A Constituição Federal reserva ao Senado Federal a retomada do poder. Veja, o que é o Leviatã? O Leviatã é o Estado criado pelo povo se voltando contra o povo. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num neo-Leviatã. Né? O Estado voltou a se voltar contra o povo. O Estado está se voltando contra o povo, desconsidera as leis criadas pelo povo, está perseguindo inocentes, está deixando de aplicar a Constituição, não aplica o Código de Processo Penal corretamente, o povo está sendo aprisionado. Né? A Constituição diz que quando um poder invadir o poder do outro, quando o poder invadir outro poder, quando um poder desrespeitar a Constituição e as leis, quando uma autoridade passa a ser injusta e extrapola, né, a sua atribuição, o seu poder, cabe ao Senado Federal o impeachment. O impeachment, tecnicamente, é o povo retomando o seu poder. Então, quando você faz o impeachment de uma autoridade, o povo está retomando o poder que aquela autoridade desvirtuou ou esvaziou. Isso é impeachment. Então, por isso que em 2026 as pautas são impeachment, anistia. O povo está pedindo impeachment, anistia, sem compreender que tudo isso nada mais é do que a retomada do poder. A anistia é o povo retomando a justiça quando o poder judiciário é injusto. O impeachment é o povo retomando o poder quando uma instituição, uma autoridade ou um poder extrapola os seus limites. Nada mais é do que a retomada do poder. Então, essa é a pauta. O povo voltar a ter o protagonismo, porque em um Estado democrático e direito, que é o que prega e preceitua a nossa Constituição da República, o poder ele é popular. O legislativo cria as leis, o executivo e o judiciário aplicam as leis. Então, em um Estado de direito, não se admite exceção à regra em hipótese alguma. Em hipótese alguma. E é isso que nós estamos vivendo.